Gente, essa história vai mostrar para vocês o quanto as redes sociais podem enganar, pode passar a impressão errada, tá? Essa família, ela parecia... Olhem essas fotos. O que vocês acham? O que elas mostram para vocês? Essas fotos foram postadas no Facebook, né? Dessa família. Então, o que vocês acham? O que parece ser uma família de um pai, uma mãe, 13 filhos, uma família grande, né? Uma família muito bem desenvolvida, de classe média, que faz muitas viagens, que se mostram tão felizes, mas o contexto não se condiz com a realidade. Então, essa história vai deixar você de boca no chão, sabe? A crueldade é tanto que vocês vão ficar chocados, tá? Então, vem comigo, vamos saber mais sobre essa família. David Allen Turpin, nascido no dia 17 de outubro de 1961, e Louise Anne Turpin, nascido no dia 24 de maio de 1968, eles se casaram em 1985 em Petersburg, Virgínia, quando David tinha 23 anos e a Louise tinha apenas 16. Isso aborreceu muito, nessa época, o pai de Louise, porque ela tinha apenas 16 anos e ele era muito mais velho do que ela. E eles resolveram fugir e depois, consequentemente, eles se casaram. O David, ele era considerado nerd, tá? Ele se vestia muito bem, às vezes de gravata para a escola, tá? E a Louise, ela não teve muito... Ela não teve muita... Bem, não. Tanto a Heloíse quanto a sua irmã e a sua mãe, elas foram abusadas sexualmente por um parente próximo. Mas eles não queriam, gente, falar nada sobre isso. Ninguém queria comentar nada sobre esse caso, sabe? Então, ela foi abusada por uma pessoa da família, né? Imagina se tem relatos que falam que foi um tio dela, tal. Uma irmã da Heloíse foi morar com ela, tá, gente? Nessa época, a Heloíse já tinha 4 filhos. E a irmã dela foi morar com ela, a Elizabeth. Ela foi morar com ela para poder estudar, trabalhar, né? E ela conta, tá, que a vida deles era muito regrada. Tanto para os filhos, quanto até para ela. Então, para ela poder morar ali na casa da Heloíse, ela tinha que seguir as regras da Heloíse. O David, ele era muito reservado, tá? Ele não opinava nada, não falava nada, tá? Sempre na dele. E a Louise era que comandava a casa, fazia as regras e assim por diante. Então, aquela casa, ninguém tinha privacidade, tá? Ninguém. Para comer, as crianças, para comer, elas tinham que pedir permissão, para sentar à mesa, pedir permissão. Para tudo se pedia permissão, gente. E um fato estranho que ela contou, que quando ela ia tomar banho, de repente o David abria a porta e ela tava lá o David olhando ela, tanto o David quanto a Heloíse. Então não se tinha privacidade nenhuma. E uma das regras que a Heloíse colocou para Elizabeth é que ela não poderia ter amigos no trabalho, em lugar nenhum, que ela não poderia receber visitas e uma linha vai. E quando a Heloíse descobriu, né, que a Elizabeth tinha amigos, ela mandou ela embora. Então, ela foi embora. A Elizabeth, ela nunca relatou que o David pegou nela ou fez alguma coisa para ela. Ele apenas observava, tá? E para os filhos deles conversar com ela, eles tinham que pedir permissão também, tá, gente? Então, tinham que pedir permissão até para conversar com ela e ela vice-versa. Para ela conversar também com os sobrinhos, ela também tinha que pedir permissão. Então, imagine, gente, uma família, tá? Que se mostra nas redes sociais, tá? Todos felizes e todos usam os mesmos tipos de roupa, mas até aí tudo bem, porque a gente gosta de vestir os filhos da gente, às vezes tudo arrumadinho, tudo, né, do mesma roupa, assim, igual, estilo mãe e filha, né?
Então, até aí não tinha nada misterioso nessa família, tá? E aparecia sempre muito, eles sempre muito magros, mas sempre muito sorridentes, felizes, tá? E nem Elizabeth e nem outro parente podiam visitá-los, tá? Então, ela não podia, uma das regras também que a Louise colocou para Elizabeth é que ela não podia dar o endereço da casa onde eles moravam, tá? Para ninguém. Então, a família deles não tinha acesso à casa deles, a família deles não tinha acesso a eles, tá? Eles conversavam pelo menos uma vez ao ano, tanto com David quanto a Louise, mas eles não falavam com os sobrinhos e com os netos, por causa que eles sempre não estavam em casa, tá? Então, eles tiveram alguns problemas, financeiros, tá, gente? Mas eles eram uma família de classe média, tá? E tudo começou no dia 14, esse castelo de madeira começou a se desmanchar no dia 14 de janeiro de 2018, tá? Então, 2 filhos deles pulam a janela, um deles volta com medo, por medo do pai, da mãe, da reação, se eles fossem pegos, tá? Por causa dos castigos, e voltou. E a outra seguiu em frente. A que seguiu em frente é a Jordan Turpin, de 17 anos. Ela seguiu uns poucos metros, andou e já era perto das 6 horas da manhã. Ela tinha um celular na mão, no qual que era do irmão mais velho dela, mas ele já falou para ela que ele só podia ligar por 911, tá? 911, né, que era a polícia. Eles não sabiam muito ler, tá? Não sabiam escrever muito também. Tudo que eles sabiam eram ensinados pela mãe. E ela pegou e ligou, né? Parou num ponto lá, ligou para atendente, disse seu nome e sua idade. Somos em 16 pessoas na casa, somos maltratados, meus irmãos estão acorrentados. A atendente perguntou onde ela estava, ela disse apenas que não sabia, que ela nunca esteve fora e que ela não sabia de nomes de ruas. Então a Jordan, ela mostra algumas fotos para os policiais. Na fotografia, via-se uma menina pequena, de cabelo comprido, jeans e uma camiseta rosa listrada com Minnie Mouse. E o nome dessa menininha é Julissa Turpin, de 11 anos, tá? E ela olhava para o chão, assim, na foto, com uma expressão de triste. E era uma menina muito magra, com a pele muito branca, tá? A outra imagem é de Joanna Turpin, é de 14 anos. E é possível ver sujeira no seu pescoço, os pés estavam descalços e estavam quase preto. E, além disso, elas estavam no quarto, acorrentadas em uma beliche de madeira, tá, gente? Muito triste, né? Então, com essas fotos em mãos, tá? Nas entrevistas com os investigadores, as crianças começaram a relatar a vida de espancamentos, de abandono, sujeira e escuridão. As crianças, elas não tinham acesso para fora da casa. A Jordan, ela relatou à polícia que ela levantava às 11 horas da noite e ela ia dormir pelas 5 horas da manhã, tá? Que ela não via a luz do sol. E que ela só saía do seu quarto para comer, tá? Ela lavava as mãos e escovava os dentes. E mais um detalhe, gente, as mãos, elas não poderiam lavar acima do pulso, tá? Tinha que lavar só as mãos, porque senão eles eram punidos, tá? Então, ela não deixava molhar acima do pulso, porque era desperdício de água, né? E eles eram punidos por isso, tá? Eles eram acorrentados, espancados e vice-versa, tá? E quando eles estavam nesses castigos, eles não podiam ir no banheiro, tá? E mesmo eles tinham que defecar e fazer xixi ali mesmo que eles estavam. Nas paredes, gente, mostram a sujeira da casa. O cheiro, o mau cheiro intenso daquilo. Eu não sei como é que aquelas pessoas, que essa mulher conseguia conviver com isso, porque as janelas, gente, eram trancadas, sempre trancadas, tá? Então, e também a comida também era racionada. Então, eles comiam uma vez por dia, tá? Uma vez por dia. E as crianças relatam que só tinha para comer
sanduíche de manteiga de amendoim e burritos. E que a mãe deles chamavam de um a um. Eles iam até a cozinha, comiam de pé o sanduíche e voltavam para o seu quarto. Segundo as crianças também, eles tomavam banho uma vez ao ano. Gente, que mãe é essa? Né? A gente fica lutando para as crianças tomar banho todos os dias, tomar banho, escovar os dentes. Se a criança não come muito, a gente se preocupa, né? E não é o caso da Luíse, né? Que dava um sanduíche para cada um e pronto, né? Imagine-se, gente, que uma das crianças, um dos meninos que tinha 12 anos, ele tinha o peso normal de uma criança de 7 anos. E que uma outra irmã de 20 anos, ela tinha 37 quilos. Os filhos, eles foram hospitalizados, recebendo alimentação para se recuperar, tá? Nenhum deles tinha visto médico. As crianças, elas não viam médico, né? E não sabiam o que era remédio, ou nem sabiam o que era polícia, para vocês terem uma ideia. Gente, imagine a tristeza dessas crianças. Comer tão pouco, é por isso que elas eram magras. Essas fotos, apesar de se mostrarem felizes, sorridentes, né? Também revelam a magreza daquelas crianças, né? Os bracinhos fininhos, né? E a coragem que a Jordan teve, né? Para enfrentar os pais, pular a janela e mostrar à tona. E o caso de abuso infantil, o pior caso de abuso infantil na história dos Estados Unidos, gente, né? Gente, para vocês verem o tamanho da crueldade, eles compravam bolos, as coisas colocavam em cima da mesa e não permitiam que fossem tocados. Eles comiam na frente das crianças e não deixavam eles comerem. Isso é muita crueldade, mas é muita crueldade para um pai e para uma mãe. Pense em sofrimento dessas crianças. Gente, durante o julgamento, tá? Houve relato dos filhos, tá? E o David e a Luísa, eles choraram com alguns relatos, tá? Um ainda dos seus filhos falou assim, ó: amo muito os meus pais. Ainda que possa não ter sido a melhor maneira de nos criar, fico feliz pelo que fizeram, porque me transformaram na pessoa que sou hoje. Meu Deus do céu, né? Apesar de tudo, eles eram filhos e eles amavam eles, tá? Como é que um ser humano pode fazer uma crueldade dessa, né? É impossível, sabe? Agora, outra criança, né, falou assim, ó, que não sou capaz de escrever em palavras o que vivemos ao crescer ali. Ainda tenho pesadelos das coisas que aconteceram, como quando meus irmãos eram correntados ou apanhavam. Mas isso ficou no passado e é isto agora. Amo meus pais e os perdoo por muitas coisas que fizeram com a gente. Outra das filhas deles, ela disse, gente, no tribunal, tremendo. Então, eles estavam lendo, né, o que eles, né, estavam querendo falar, né? Então, ela leu o seguinte: meus pais tiraram a minha vida, mas agora estou me recuperando. Eu sou lutadora e sou forte. Eu vi meu pai mudar minha mãe. Eles quase me mudaram, mas percebi que estava acontecendo. Pelo meio do advogado dele, né? O David, ele disse assim, ó, que ele tinha boas intenções de educação e disciplina com os filhos, tá? E ele diz assim que ele nunca pretendeu magoar os filhos, que ele amava eles e acreditava que os filhos amavam eles também. Então, os Turpin, gente, eles foram presos e detidos, tá? Mas eles se declararam inocentes de todas as acusações, tá? E teve mais algumas audiências. Em 22 de fevereiro de 2019, eles resolveram, tá, mudar os seus, não depoimentos, mas a sua declaração, tá? De inocente como culpados por 14 crimes. Tá? Incluindo crueldade com adulto dependente, crueldade infantil e tortura.
Tá, eles foram em 19 de abril de 2019, tá? E o casal foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional após 25 anos, né, presos, né? Embora, gente, os especialistas acreditem que eles nunca vão ser soltos. Eles foram condenados esse ano. Agora faz uns 3 meses, gente. Então, o problema também é nosso. Se alguém tivesse olhado para essas crianças, olhado para essa casa, achasse alguma coisa estranha e fizesse uma denúncia, quem sabe eles não tinham chegado a tudo isso. Quem sabe podia ter mudado a sua vida, porque eles mostravam-se também muito estranhos, tá? O que é uma denúncia? Uma denúncia não pode causar nada. Se não tiver nada, não tem problema nenhum, né? Então, essa infância, as crianças podiam ter sido, né? Ter sido menos trágico. Então, vamos olhar para os nossos irmãos, vamos olhar a nossa volta, não só para nós, tá? Ao nosso lado. Veja quantas vidas poderiam ter sido salvas se alguém tivesse coragem de denunciar, se alguém tivesse a coragem da Jordan, tá? Que ela diz nos relatos dela que ela ficava muito triste de ver as irmãs dela acorrentadas. Tá bom, gente? Vamos ser mais humanos, né? Essa vida cruel como tanta gente. Então, beijo, fique ligadinho, tá? O próximo caso vai ser brasileiro e vamos lá.